Boa noite, Gê. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Bem também, bem também. Mas como é que tá? Muito quente aí? O tempo tá meio nublado, mas tá quente. Então tá bom. Então tá, beleza. Algum recadinho, alguma coisa que tu queira falar agora no nosso início? Não. Intencionado alguma coisa? Tem alguma intenção específica? Não. Não? Então bora lá para a nossa oração inicial? Pode fazer. Então, Pai, venha até vós neste momento, solicitar o seu amparo, sua proteção para este momento de reflexão espiritual. Este momento em que a gente dedica a aprender um pouco mais sobre os textos aqui lidos. Que sejamos capazes, Pai, de compreender aquilo que foi escrito e que saibamos também, Senhor, colocar isso em prática primeiro em nossa vida e ser um pouquinho propagador desta semente da Boa Nova a todos que nos acompanham, que convivem conosco, que estão ao nosso redor. Pai amado, queremos agradecer pela semana que tivemos, por todas as oportunidades de conviver, de viver e de progredir nesta missão que nos foi dada lá nos primórdios até o momento atual, que é nos tornarmos cada vez melhor a cada dia, promovendo em nós a reforma íntima, cuidando do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que eles sejam extirpados da nossa vida, para que possamos, então, viver em plenitude, em amor, em esperança, em paz, junto contigo. Diz ainda que somos, Pai, e pedimos que proteja a todos aqueles que vão em nosso coração e nossa mente, a fim de que todos eles possam receber essa dádiva que o Senhor nos presenteia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos proporcionado e todas as experiências que tivemos durante esta semana. Obrigado por tudo, Pai. E assim seja. Que assim seja. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, o item 13, a fé e a caridade. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé pode inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas com sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para se aperfeiçoarem, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não aos que a procuram em prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão, na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores
se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Que assim seja. Que assim seja. Aqui ele faz uma reflexão muito interessante, porque ele fala sobre a importância da caridade e atenta que a caridade verdadeira, genuína, ela só pode ser praticada por um coração que também carrega a fé dentro de si. Ele fala também que nós fomos, enquanto os filhos de Deus, nós fomos criados para a felicidade eterna, mas que essas experiências que nós passamos aqui na Terra, elas são com o intuito do nosso aperfeiçoamento moral. Por isso a gente passa por tantas dificuldades, diversidades, porque a gente tem necessidade de aperfeiçoar as nossas mazelas, né? E geralmente a gente volta várias encarnações justamente para burilar o que ainda nos falta. Por isso é tão difícil, porque aquilo ali para a gente é uma prova, né? Então, ele fala da importância de exercermos a caridade, e para que nós tenhamos êxito para cumprir essa tarefa de exercer caridade, se nós não tivermos fé em dias melhores, fé em que existe bondade dentro do nosso coração, fé nas pessoas, fé de que aqui nós estamos numa experiência terrena, mas nós não somos dessa terra, né? Fé de que amanhã nós teremos dias melhores, fé de que Deus nos concede um dia após o outro, para que nós possamos melhorar 1%, que seja a cada dia. É isso que eu entendi do texto. Muito legal. E quando tu traz essa parte do aperfeiçoamento moral e ele ser pautado em cima do burilamento dos nossos equívocos, dessas vicissitudes que a gente passa aqui na Terra, das dificuldades que a gente tem aqui, e que muitas vezes a gente volta e repete os mesmos equívocos e erros, é porque a gente não aprendeu. Mas vamos tentar materializar isso, né? O que seriam esses erros, esses equívocos? É a gente dar a busca pela felicidade em cima dos prazeres materiais, sabe? Quando é que a gente erra mais? A gente erra mais quando a gente busca a felicidade, que é essa felicidade eterna que Deus nos promete, certo? Somente nas questões materiais. Prazeres materiais, sabe? Somente na busca da vaidade, na busca de um corpo perfeito, de buscar o dinheiro como fonte para usurpar felicidades, usurpar vidas, praticar crimes, né? Fazer mau uso de tudo aquilo que foi colocado para nós à nossa disposição, para que houvesse realmente esse aperfeiçoamento moral. Em nenhum momento, em nenhuma escritura, em nenhum lugar está escrito que você viver em abundância e em prosperidade é errado, muito pelo contrário. Está aí a própria criação de Deus, todo esse universo é extremamente abundante e extremamente próspero, porque está sempre em constante evolução. E não é a quantidade de dinheiro que vai fazer com que tu seja próspero, certo? Mas sim a quantidade de bondade que tu tem no coração e qual é o papel que esse dinheiro tem na tua vida. Se ele for para ser praticado o bem com esta energia que Deus permitiu que existisse, porque Jesus disse lá em Jerusalém, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não está dizendo que não é permitido que nós tenhamos contato com o dinheiro. Por que eu estou falando tanto em dinheiro hoje, Sandro? Está falando tanto em dinheiro porque essa é uma das preocupações e dos grandes percalços da nossa vida. Se a gente tem pouco dinheiro, vive no pensamento, na vida de escassez, tu não evolui, porque tu acaba entrando nos deslizes materiais para realmente se colocar à prova de todas as situações. E quando tu é tão... eu não me lembro quem é que foi que disse, talvez o Chico, né, dizendo que a pessoa é tão pobre, mas é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tem dinheiro. Sabe? Então, poxa vida, não é só o dinheiro. Se tu não souber o que fazer, não souber realmente se aperfeiçoar moralmente,
sabe? Olhar para os próprios defeitos, olhar para as próprias mazelas. Não tem como tu acreditar que um dia melhor virá, porque nada vai acontecer se tu não fizer a mudança, né? Se tu tá fazendo a mesma coisa, se tu sempre faz a mesma coisa todos os dias, tu vai colher sempre os mesmos resultados, não vai ter um resultado diferente. Agora, se fizer uma coisinha, como tu disse, né, melhorar 1% a cada dia, o teu resultado vai ser diferente, né? Sim. O resultado vai ser diferente. Então, é isso que a gente busca, é um resultado diferente, sabe? E só assim a gente vai conseguir ser caridoso realmente, sabe? Extirpando de vez o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas essas chagas que a humanidade tem e que a gente está tratando nesse capítulo aí do amar ao próximo como a si mesmo, é o que está sendo tratado. Se nós não cuidar disso, esquece. Sim. Né? Deixa eu até contar. Vamos para um... Desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode falar. Não, ia perguntar só qual é o número da leitura do Pão Nosso. O Pão Nosso é o 49, velho argumento. Ok, já vou colocar aqui. Uhum. Só uma historinha para ver como nós que estamos aqui, muitas vezes, se nós não nos conhecermos, a gente acaba não identificando quando existe uma aproximação de um irmão ou irmã que está desencarnado, né, no caso está em outro plano, e veio justamente para ser acolhido. Hoje eu recebi uma visita muito, muito breve, né, de um amigo que fazia um tempo que não vinha e que chegou aqui já se queixando de uma dor muscular no ombro. E aquilo me chamou atenção, sabe? Bateu um negocinho que assim, o que será que pode ser? Porque foi no médico 2, 3 vezes, não foi constatado nada, tá sempre no IC, e aquilo ficou na minha mente. Foi embora, não deu 15, 20 minutos, comecei a sentir a dor, no mesmo lugar que ele havia falado, sabe? Exato. E aí, não naquele momento, mas começou a sentir aquela dor, e aí veio, né? O anjo da guarda vem e, dá aquela bisuntada nos ouvidos da gente, assim, essa dor não é tua. Tá? Nesse momento, aí disse, poxa vida, mesmo lugar do amigo, né? Então vamos encaminhar, vamos segurar. E hoje o que é? Hoje é o dia que a gente faz o nosso encontro, onde a gente pede para que todos aqueles irmãos e irmãs que estão em nossa casa, em nosso lar, atraídos, né, que possam ser levados a um posto de socorro. Então, hoje foi, né, sentindo essa aproximação e também como sendo portador, né, talvez esse seja a verdadeira caridade, porque eu tenho fé de que esses irmãos são encaminhados. Eu tenho fé em dias melhores. Estamos aqui no caminho do bem, né? E bora lá que o Espiritismo nos explica muita coisa, né? Sim. Então tá bom, vamos lá. Do Pão Nosso, escrito por Chico, pelo Espírito de Emmanuel, item 49, velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras se fazem delirar. As muitas letras te fazem delirar. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é imputada pelos círculos cientifistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imorais de Cristo Jesus. Imortais. Como? Verdades imortais de Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece
os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, reconhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preços as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Aqui, Emmanuel nos explica, nos mostra que quando tu escolhe seguir Jesus, e quando tu escolhe propagar o bem, quando tu escolhe viver no caminho do aperfeiçoamento moral, vai ser chamado de louco. O mundo vai dizer que tu virou um padre, ou tu virou um propagador, que como é que tu pode, um grande falível, ser humano falível, vir pregar as palavras de Jesus, ou estar seguindo Jesus, tá? Isso vai acontecer sempre. Em toda a eternidade vai acontecer essa questão, por conta justamente do orgulho, do egoísmo e da vaidade do ser humano. Enquanto que houver disputa de ego para ver quem é mais, quem é menos, quem é melhor, quem é pior, quem é bonito, quem é feio, enquanto existir essa dualidade de opiniões, sempre vai haver aquele perseguidor e aquele que é servidor. E o servidor normalmente vai ser chamado de louco, vai ser chamado de tudo quanto é coisa. E a gente não pode esquecer de uma coisa simples que está escrito no texto: o mal nunca superará o bem. Então, se estás no caminho da luz, se vestes a túnica de aprendiz de Jesus e segue no caminho do bem, com a fé que aprendemos no primeiro texto, não tem o porquê de a gente não servir e praticar a caridade e evoluir no aperfeiçoamento moral. Cabe apenas a nós a escolha. A escolha é essa. Qual lobo você vai alimentar esta semana? O lobo bom ou o lobo ruim? Sim. E no caso de Paulo aqui, ele atribui, né, que Paulo, como se Paulo estivesse ficando louco por tanto estudar, por tanto conhecimento, por isso que ele fala as muitas letras. Mas, na verdade, Paulo só estava reafirmando que muitas vezes ele agiu achando que estava fazendo o correto, mas ele somente conheceu a verdade quando ele se entregou naquele momento em que ele se encontrou com Jesus, entregou seu coração a ele, no caminho de Damasco. E aí, ao passar a pregar a verdade, ele foi considerado louco, porque ele abandonou as coisas que ele pregava, que ele considerava certo. Ele tinha, inclusive, as mãos manchadas de sangue, achando que estava servindo ao Deus que ele acreditava. Mas na hora que ele tem um encontro com Jesus, ele tem a certeza dos equívocos que ele havia cometido. E passa, então, a seguir Jesus e a agir, né, conforme as orientações dele. Que na verdade, quando Paulo era Saulo, né, antes dessa conversão em Damasco, ele acreditava no panteísmo, né, na mitologia romana. Então, eram muitos deuses na qual ele servia. Então, a partir do momento em que ele percebe que aqueles deuses
eram ilusórios, que foi justamente o que aconteceu quando Jesus se apareceu para ele em Damasco, foi justamente quando ele percebeu que aqueles deuses que ele cultuava eram apenas deuses que tinha pequenas facções, entende? Como se fosse para a guerra, tu faria um sacrifício para um, se fosse para a fertilidade a outro. Sempre tinha que pagar esse bom sacrifício, certo? Então, tu estarias matando seguidores de um falso profeta, os falsos profetas, mas por conta de que esse sacrifício estava sendo dado a um Deus. E quando Jesus se aparece na frente dele, ele cai o véu e ele percebe que o Deus que está sendo pregado é um Deus completamente misericordioso, que ele não quer sacrifícios, não sacrifícios dessa ordem, e sim os sacrifícios daqueles que tu mencionou no texto inicial. O principal sacrifício que Deus nos pede é justamente o sacrifício de nós extirparmos de vez o orgulho, o egoísmo, as vaidades, né, essas chagas que realmente impedem que a gente evolua, sabe? Sim. Então, esse exemplo do Paulo é avassalador. Mas a gente precisa entender, tá? Mas por que era assim? Porque antes Saulo servia a muitos deuses ilusórios. A partir do momento em que ele se encontrou com Jesus e lhe foi revelada a verdade, ele passou a acreditar no Deus único, este Deus que nos criou. Este Deus que é bondoso, misericordioso, bom, justo, né? Aquilo que ele pede que sejamos para que trilhemos, cheguemos ao caminho, né? Ao destino que é o reino dos céus, onde a felicidade é possível. Isso aí. Perfeito? Alguma orientaçãozinha? Quer intencionar alguma coisa para o final? Quero não. Então vamos lá. Vamos aproveitar que nós estamos aí com esta egrégora de luz à nossa volta. Vamos solicitar então os caravaneiros do amor que se acheguem aos nossos lares, para que possam promover então essa limpeza de todos os miasmas, formas de pensamento, energias deletérias que foram produzidas e acumuladas aqui nesses ambientes, através das nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, de todos aqueles que conviveram conosco ao longo desta semana. Se porventura, Pai, algum irmão ou irmã se encontra aqui atraído por essas mesmas energias, que possam então ser encaminhados a algum posto de socorro para que lá recebam todo o amparo, recebam tudo aquilo que lhes são merecedores e que são necessários. Peço, Pai, ainda que fluidifique as águas que estão em nossos ambientes para que sejam colocadas ali os fluidos necessários para o bom refazimento do nosso corpo físico, perispiritual e espiritual, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa mente, alimentando o nosso coração com sua luz, com sua bondade, com sua misericórdia, com sua justiça. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Que a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior que se encontra conosco, possa sempre nos abençoar, possa sempre nos intuir no caminho do bem, transformando-nos em candeias que iluminam a escuridão à nossa volta. Que possamos, Pai, por onde passarmos, sermos a sua luz, sermos os seus servidores, para que a sua boa nova, para que possamos também alcançar este caminho, esse destino da felicidade eterna, galgando dia após dia, degrau por degrau, por todos os tempos. Obrigado, Senhor, abençoe nossa semana, abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que estão em nossa mente, nossos corações, e agradecemos por mais este encontro, por este momento de luz e de oração. Gratidão, Pai. Que assim seja. Gratidão. Uma abençoada semana está se iniciando. Que a espiritualidade amiga possa nos proteger, nos intuir, nos abençoar. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Gratidão, Pai.
Então é isso, né, Gê? Ai, isso, querido. Todo mordido de pernilongo. Nós Que estamos bom, fazendo... que bom. Sinal que ainda tem sangue, estás viva. Isso é, Ah, é. Verdade. E né? você, tá tudo bem? André, tá bem? Sim, André tá bem, tá bem. Teve aí essa semana, esse final de semana, passou aí algumas horas e tá tudo certo, tudo bem. Ah, então ótimo. Beijo, boa Valeu. semana. Igualmente para você. Tchau, tchau. Tchau. Meu muito obrigado pela sua presença, você que ficou até aqui neste momento conosco, refletindo conosco, se você concorda, não concorda, com alguma coisa que foi dita aqui, foi falada, deixa nos comentários a sua opinião, coloque, vamos conversar, vai ser muito bom saber que você, que ficou conosco até este momento, está de acordo ou em desacordo conosco. Somos livres para pensar e agir da forma como o nosso coração e a nossa mente nos guia. E é esse o meu pedido para você neste momento. Qual foi o ensinamento? O que foi que te chamou a atenção na nossa reflexão de hoje? O que você vai levar para amanhã no seu dia a dia? Aplicar logo. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. Até breve. Muito breve. Namastê. Lembrando, né, pessoal? Esperança e amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook, voltado para você que sofre com ansiedade em qualquer espectro. Existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos emocional e mental, uma forma de criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. Valor simbólico de R$ 97.